Olha Jamanta, na linha de 5 jardas. Como é que é? Vamos lá! Vamos, Pra ganhar o jogo! Uau! Yeah! And they go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win. Baby, you the center, I'm the quarterback. Bend that ass over, shoulder, let your bank. Throw it on, baby, shoot it up. A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos a esse episódio 373 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio dessa nossa série de previews e como vocês estão vendo, vamos falar de Chicago Bears, um dos times mais intrigantes aí para a temporada 2021 e para isso eu tenho uma equipe torcedora e especializada nessa franquia, a equipe do Bears Cave Brasil, apresentando inicialmente Olavo Montenegro, você que já teve em vários episódios nossos aqui, seja muito bem-vindo de volta. Fala, galera, é isso aí. Recebemos aí um convite, né, para falar um pouco sobre Chicago Bears, que não é uma coisa assim, é uma coisa muito chata, né? A gente falar de Chicago Bears, meu Deus, mentira, é muito bom, vamos falar mais. É isso, com altíssimas expectativas, eu imagino também, para essa franquia de Chicago esse ano. Meu amigo Vitor Silva, seja bem-vindo ao Fumble na Net. Salve, salve Danilo, salve, salve Olavo, salve, salve galera. Agradecer primeiramente aqui pelo convite e fomos do inferno ao céu desde o draft. E temos muita coisa boa para falar sobre o Chicago Bears, onde as expectativas estão lá em cima, mas a temporada vai ser aquele famoso boom or bust. Mas isso só o tempo dirá. É isso, antes da gente ver se esse episódio do Bears, se as expectativas estão no nível boom ou no nível bust, a gente vai para um bloquinho de recados e já voltamos com mais um episódio do Fumble na Net, não sai daí. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte a NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem 2 podcasts para você, o Icecast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, o seu agregador de podcast preferido. Deixa lá as 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e principalmente recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente, você quer acompanhar os lançamentos, vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente e fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos começar falando de Chicago, falando de free agency, falando de draft. Olavo, o que é que te agradou mais na free agency do Bears? As movimentações de chegada, de saída, como é que você avalia esse momento? Vamos lá, a free agency do Bears, isso sem contar com o draft, né? Só a free agency. Sim, exatamente. Foi uma free agency que foi, digamos, morna. Assim, não teve nenhum movimento que foi, assim, espetacular, surpreendente. Porém, tivemos movimentos, assim, interessantes. Como a chegada do Marquise Goodwin, né? Foi uma chegada interessante. O cara que a gente conhece, já viu ele jogar em outras equipes, no 49ers, por exemplo. E a gente sabe do potencial que ele tem. Se ele se mantiver saudável, né, ao longo da temporada, pode ser de grandíssima ajuda para o corpo de recebedores de Chicago.
E outros movimentos pontuais que assim, para preencher uma lacuna em determinada posição, para colocar ali sangue novo para rotação da posição, foi uma coisa assim bem tranquila, né? Tirando a surpresa, né, da contratação do Dalton ali praticamente horas depois de toda aquela novela e aquela oferta impressionante que foi feita para cima do Russell Wilson, né? A gente ficou brincando ao longo da free agency inteira, dizendo que o Russell Wilson já era nosso, que colocando todas os possíveis motivos de porque ele aceitaria vir para Chicago, né? Com a esposa dele, a Ciara, tem um mercado muito grande em Chicago para ela e tudo mais, todo mundo empolgado, já altas montagens, o Russell Wilson com a camisa do Chicago Bears, mas acabou não se concretizando, o que já era, assim, era o mais natural de acontecer, realmente, né? Não se concretizar isso. Só que foi aquela coisa do céu ao inferno, porque a gente estava sonhando com o Russell Wilson, acordou com o Andy Dalton. A gente, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? e essa foi realmente uma grande surpresa da Free Agents, com uma jogada extremamente controversa ao ponto de... naquele momento, onde a gente não sabia o que viria no draft, a gente pensava, e o torcedor pensava, né? Pô, a gente vai contratar o Andy Dalton para ser nosso quarterback mesmo? A gente vai ter que carregar um ano inteiro com isso? O que o Andy Dalton fazia melhor do que o Trubisky? Ninguém sabe. Então, ficou todo naquele dilema, e agora? Ixi, acabou a temporada de 2021, Chicago não estava tão bem posicionado no draft para draftar um quarterback, né? A gente ficava, nossa, não vai dar. Essa escolha do Dalton foi bem, me deixou nervoso, deixou acho que 95% da torcida de Chicago Bears bem nervosa em relação a isso, mas acredito que foi isso. A Free Agents foi aquela coisa de... Tivemos alguns movimentos interessantes, nada muito impressionante, mas que serviu bem a um propósito que depois só ficamos sabendo desse propósito depois do draft, né? Se a gente não contar o draft, a gente pode analisar a Free Agency e pensar assim, não é qualquer coisa essa Free Agency, mas se a gente analisando o todo, a gente percebe que teve alguns movimentos bem pensados ali. Eu gostei bastante porque finalmente começaram a perceber que não adianta só jogar um monte de jogador na defesa e deixar o ataque ao léu, né, que isso não ganha campeonato. Então eles começaram a ter um pensamento de reforçar mais o ataque, isso me agradou. Não tá aquém do ideal ainda, logicamente, mas percebe-se uma evolução aí, uma mudança de pensamento, onde o pessoal começou a perceber lá, o Pace e toda a diretoria, de que a gente precisa também investir em ataque, né? Senão não dá. Pois é, Vitor, talvez os destaques sejam a substituição de quarterback, né? Sai o Trubisky e vem o Andy Dalton, a franchise tag no Allen Robinson, a substituição aí de wide receivers, né? E mesmo assim, wide receivers extremamente específicos. Sai o Cordarrelle Patterson, vem Damiere Byrd, Marquise Goodwin, até a saída do Kyle Fuller, a chegada do Desmond Trufant. O que é que te chamou mais atenção nessa free agency? O que é que você gostou ou não gostou disso? Eu concordo com o que o Olavo disse, não tem por onde correr quando você pensa em Andy Dalton. Foi horas depois da não concretização da troca do Russell Wilson, inclusive a oferta era praticamente irrecusável, o Bears ia abrir mão do seu futuro para ter um quarterback, e acabou que não deu certo. Questão de substituir o Fuller pelo Desmond Trufant como cornerback. O Trufant é um cornerback ok até, eu diria, não é aquele cornerback top de linha, né, mas com o Bears acabou não manter, né, o Kyle Fuller, né, que ele acabou indo para Denver para questão de equilíbrio no cap, né, e tudo mais, que o Bears estava com problemas ali com o cap, que estava bem no limite mesmo, quase no vermelho. E colocar outro destaque também dessas contratações, por um lado a gente acabou perdendo o Cordarrelle Patterson, uma peça importantíssima principalmente para retornos, né, seja de punch, seja de kickoff, enfim, era uma arma que o Bears tinha, agora vai ter que se virar, né, não sei se o Tarik Cohen vai conseguir manter o mesmo nível, né, a gente torce para que sim. E pegando o gancho Tarik Cohen, o Bears também investiu em corrida, né, investiu em running back,
porque quem não se lembra na temporada passada, quando o Bears chegou na semana final só com o nosso glorioso David Montgomery, como o único corredor do time. Tanto que de tanto abusar do Montgomery, chegou a ter números parecidos com o tal de Derrick Henry, só o running back mais letal da NFL, ou um dos, né? E com isso o Bears teve que reforçar o seu backfield, né? E acabou contratando o Damian Williams, ex-Kansas City Chiefs. A vantagem, entre aspas, é que ele já conhece, o Matt Nagy já conhece ele, vice-versa, né? Aquele ataque de running back que não só corre contra as trincheiras, mas que também é bom recebendo passes, né? Para não ser uma arma unidimensional. E não só, vamos dizer, essa questão do ataque e da frente, como também de renovações, né? Porque não podemos deixar de esquecer, porque o nosso recordista de field goals consecutivos, ainda ativo, renovou com o Chicago Bears, né? Pra quem ficou zoando o fantasma do Cold Park, é de Pinheiro que não se firmava, Cairo Santos agora é kicker titular, é kicker de um time da NFL pra valer. O Bears, se não me falha a memória, foi a primeira renovação que o Bears fez, foi uma renovação muito comemorada, muito bem acertada, porque era uma lacuna que o time tinha e o investimento foi muito bem feito. Só fechando alguns parênteses aqui com questões de defesa, o Bears não chegou a fazer tantas contratações, pegou jogadores um pouco menos badalados, né, podemos dizer assim. Jeremiah Ataochu, linebacker que era do Denver Broncos, Angelo Blackson, que era da rotação de defensive line, né, defensive linemen, que era do Arizona Cardinals, e a volta de Christian Jones, que jogou lá no Detroit Lions por algumas temporadas, retorna ao Chicago para compor, né, o corpo de linebackers da equipe, lembrando que Danny Trevathan já tá ficando velhinho. O Roquan Smith, o Bears tem que tomar um cuidado muito grande, que ele vai pedir uma bala, que é o nosso melhor linebacker do time. E o nosso glorioso Khalil Mack, de um Gruden, aquele abraço, muito obrigado, que vai ter um contrato bomba a partir da próxima temporada. Então o Bears já começa a se virar ali para ter, né, o seu corpo ali de defensores, principalmente em linha de defesa e linebackers, bem quisto, né? Bem preenchido, bem recheado. Tudo bem que não é com tantos nomes de elite, mas tá bem assegurado sim. E de defesa, né, o Bears entende bastante. A gente só espera que esses movimentos em torno do contrato do Khalil Mack sejam para dar um contrato que pese menos no cap ou dar amigos para que todo o período do Khalil Mack no futuro de Chicago seja o melhor possível, tá? Ninguém aqui em sã consciência acharia que o Bears tem que se livrar do Khalil Mack, eu espero. Não, jamais. Eu quero que ele se aposente com a camisa do Bears. Só que o pessoal tem que trabalhar direitinho com o contrato dele, porque realmente para 2022 vai ficar uma parada muito pesada, vai ficar tipo contrato de quarterback, né? O que pode ajudar é o fato de agora a gente ter um quarterback em contrato de calouro, né, com um potencial enorme aí, então pode até compensar isso, porque se a gente tivesse com um quarterback, por exemplo, se a gente tivesse conseguido o Russell Wilson, a gente não ia pagar barato pra ele, a gente ia pagar muito mais do que o contrato do Khalil Mack do ano que vem. Então dá pra se fazer uma compensação, pelo menos na próxima temporada de 2022, né? Então tem aí espaço para você trabalhar legal ainda o contrato do Khalil Mack para continuarmos com ele, né? O Vitor falou muito bem da questão do Kyle Fuller, né? Isso era uma coisa que a gente até já conversava no nosso podcast, que seria inevitável a saída de algum medalhão da defesa, por conta de salary cap, realmente. A gente até conjecturou de que provavelmente seria o Kyle Fuller realmente, né? E o Akiem Hicks também poderia estar nesse bolo, né? Poderiam tentar uma troca para conseguir algumas picks no draft, etc., para aliviar a folha salarial um pouquinho. Acabou que tivemos que nos desfazer do Kyle Fuller, né? Mas o Hicks ainda tá lá. Então, né, a gente, pelo menos para 2021, para essa temporada, a gente ainda vai ter ali boa parte da nossa defesa principal, assim, do supra-sumo da nossa defesa nos últimos anos. Então, dá para se esperar ainda uma campanha muito boa da defesa. Não sei se top 1, como foi em 2018, por exemplo, mas pelo menos uma defesa competitiva, nós com certeza sabemos que vamos ter. E com um ataque um pouco mais oxigenado ali, com outras peças, né, que foram conseguidas na Free Agents,
nenhuma peça assim extraordinária, mas peças interessantes, como o Vitor falou, não, o Damian Williams, que é um cara que, pô, há 2 anos atrás ele era o herói do Super Bowl, né? Então o cara tem bala ainda. Não sei se pra ser o principal running back, que não vai ser com certeza, que o principal running back é o Montgomery, mas a gente tem aí ainda, vai ter alguns nomes interessantes para fazer uma rotação ali, fazer algumas jogadas interessantes com 2 running backs no backfield, até 3, a gente não sabe, né, como pode ser o playbook do Neg esse ano. Seria interessante, já pensou, uma jogada ali com o Damian Williams, Montgomery e Ty Cohen alinhados, os 3. Pode ser é meio loucura? É meio loucura, mas pode ser que aconteça, né, a gente não sabe. Né? E um corpo de wide receivers também que estava precisando de uma oxigenação, entrou bastante gente nova aí na Free Agents, pode ser que engrosse o caldo da gente aí, até porque a gente tem aí problemas ainda com o Anthony Miller, que não tá indo bem, teve um primeiro ano bom, mas depois foi decaindo, né? Não dá pra confiar ainda 100% nele. O Javon Wims também teve bons momentos e teve momentos ruins. A gente só tinha realmente segurança no Allen Robinson, que é um monstro na posição, e o Mooney, que foi uma surpresa assim excepcional, jogou muito, e a tendência é que jogue mais ainda esse ano. A gente tem peças interessantes ali. Se organizar direitinho, já dizia o ditado, a gente vai lá pra cima da galera e pode surpreender aí muita gente nessa temporada de 2021. Beleza, e já passando pra draft, a gente vem com 3, 4, 5, 6, 7 escolhas, é o normal, mas nenhuma configuração meio diferente. A escolha número 1 foi Justin Fields, quarterback de Ohio State, na escolha 11, Tevin Jenkins, na segunda rodada, tackle de Oklahoma State, Larry Borom, offensive lineman de Missouri, na quinta rodada, tem nenhuma escolha na terceira, nenhuma escolha na quarta. 3 jogadores na sexta rodada, Khalil Herbert, running back de Virginia Tech, Dez Nilsson, wide receiver de North Carolina, Thomas Graham Jr., cornerback de Oregon, e a escolha 250, sétima rodada, Kyrie Stonga, defensive tackle de BYU. Justin Fields à parte, porque é óbvio que a avaliação do draft do Bears vai ser em prol do Justin Fields. Se ele for bem, você venceu o draft. Se ele não for bem, é bem provável que você tenha perdido o draft, mesmo achando titulares em outras posições. Do Tevin Jenkins pra baixo, algum jogador é um destaque pra vocês? Eu acredito que o Tevin Jenkins, né? Sem sombra de dúvida, ele é o maior nome aí do draft depois do Justin Fields. E era um nome que a gente precisava. É um nome que a gente sempre conversa no Bears Cave. Nas últimas temporadas, a gente sempre esteve aí pedindo que o time olhasse para o draft e visse as necessidades do time quanto à linha ofensiva. Já tem alguns anos que a linha ofensiva do Chicago Bears é uma linha deficitária. Então, se a gente tivesse draftado uma pessoa de linha ofensiva, um jogador de linha ofensiva, já estaria assim, melhor do que nos últimos 3 drafts. E a gente não conseguiu 2. Sendo que que é o Tevin Jenkins, é um cara que a gente draftou na segunda rodada e ele tinha habilidade suficiente para ser draftado na primeira rodada. E caiu, né? Deixaram passar ele, foram deixando e caiu no colo de descarga. Então, eu tenho muita esperança pra cima do Tevin Jenkins. Acredito que ele vai ser muito bom jogador pra linha ofensiva, que tava precisando de bons jogadores, de jogadores confiáveis. A gente cortou, né, alguns jogadores de linha ofensiva, cortou o Charles Leno e precisava bastante. Daí, Vitor, qual um outro destaque, além do óbvio do Tevin Jenkins aí, que tu pode citar? Não, você matou a pau. Não tem outro destaque que não seja, né, o Tevin Jenkins. Só lembrando que, refrescando a memória da galera, o Bears nessa segunda rodada era pick 50 e fez um trade-up, assim como foi no dia 1 do draft, para selecionar um dos melhores offensive tackles disponíveis. Porque, sejamos sinceros, fãs de NFL que estiverem acompanhando aqui, não torcedores do Chicago Bears. Quando você tem na sua linha Jermaine Eifert, que veio do ano passado, e você ainda renova com ele, você acha que você ia confiar na sua linha ofensiva? Seja honesto com a gente, seja honesto. É claro que não, né? Porque o Bears, apesar de ter arrumado a linha ofensiva na segunda metade, depois da bye week, com o Sam Mustipher, jogando ali também com o Cody Whitehair e companhia, o Bears conseguiu ter uma linha ofensiva ali mediana. Não é nenhuma top de linha a nível New Orleans Saints,
mas também não era uma tragédia nível Arizona Cardinals. Então você tinha uma linha ofensiva competente até de certa forma. Só que o Bears ele nunca se preocupou em draftar jogadores de linha ofensiva, como o Olavo bem disse. Só pegando na memória, no draft passado, 2020, o Bears não tinha escolha de primeira rodada, ainda era uma das picks que foi na negociação do Khalil Mack, e na segunda rodada você pensa, o Bears precisa de linha ofensiva, e me drafta um tight end. A gente até brincava no Bears Cave também, que o Bears podia dar um trade up, ir lá pra pique do Atlanta Falcons e pegar o Kyle Pitts, por exemplo, porque nosso querido Ryan Pace e Matt Nagy, os caras amam escolher tight end, porque o Bears chegou a ter um elenco com 11 tight ends, sei lá, quase dá pra formar um time só com tight end. Mas não, o Ryan Pace e o Matt Nagy viram que a corda tava no pescoço, que com a última chance tão fácil o negócio direito, ou vocês vão cantar Gabriel Pensador na off-season de 2021 para 2022. E fizeram um draft correto, né? Porque quando precisou subiu, e dos jogadores que vieram da quinta rodada em diante, você fica com aquela interrogação na cabeça. Porque são jogadores de final de quinta rodada, sexta ou sétima rodada, são apostas. Você dificilmente vai depositar a sua esperança alta num cara que sai nessas rodadas. É muito difícil. O Darnell Mooney, por exemplo, se formou com pick de quinta rodada em 2020. E ele despontou agora. Só que quando ele saiu no draft, ninguém esperava que ele fosse ser o jogador seguro que ele se tornou para fazer uma boa dupla ali com o Allen Robinson. Mas se for pegar essa rodada, o único cara assim que tinha nível para terceira rodada, escolha de pick de terceira rodada e não saiu, caiu no colo do Bears na sexta, que é o cornerback Thomas Graham Jr., que é um talento que todo mundo coloca ele como um dos bons cornerbacks da classe e considera até ele como um estilo do Chicago Bears, porque ele demorou muito, mas demorou demais para sair. E na sexta rodada, com o Bears precisando de cornerback e tomara a Deus, né, que caindo do colo, um cornerback que era considerado jogador pro dia 2 do draft, então você já tem que comemorar bastante. Porque os demais, o Larry Borom, veem, né, o projetam como um cara ainda a ser lapidado. Lembrando que o Bears pegou 2 OLs do jogador de linha ofensiva na sétima rodada de 2020 e nenhum dos dois jogou direito, né, fazer o que acontece. O Khalil Herbert vai ser mais para times especiais. O Dez Newsome também enxergam da mesma forma, então são caras ali que vão ficar treinando, practice squad e companhia, e fechando com o Chris Tonka, que talvez possa ganhar uma chance ali como na linha defensiva, porque nosso glorioso Ed Goldman ainda é um mistério, será que ele joga, será que ele não joga, enfim, então pode ser que ele acabe participando da rotação, mas dos destaques assim como um todo fora Justin Fields, fora Tevin Jenkins, Thomas Graham Jr. merece a atenção da galera, porque é um cara que era para ser cotado mais alto e caiu no colo do Bears no final de uma sexta rodada. Isso é claro que Tevin Jenkins é o maior destaque dessa classe, porque não só é um jogador de alto nível, mas é um jogador de uma posição bem necessitada do Bears. Então você tem que realmente agradecer ele estar disponível, mesmo que seja por uma troca, e foi basicamente o mote desse draft, né, do Bears, que é o teu jogador tá disponível algumas posições acima de você, não importa, negocia, troca, sobe e pega o jogador. Assim veio o Tevin Jenkins na segunda rodada e assim veio o grande nome desse draft, o que planta novamente a bandeira da esperança em Chicago, que é Justin Fields, quarterback de Ohio State. Agora a gente pode passar a falar dele, porque realmente traz uma expectativa muito boa, eu imagino, Vitor. Nem se fala, porque todo mundo já sabe, não é segredo pra ninguém, Chicago Bears e quarterback é água e óleo. A coisa não anda, não funciona, isso desde antes da era do Super Bowl, eu acho, por aí. Porque é impressionante o quantos quarterbacks passaram no Chicago Bears e nenhum conseguiu ter uma sequência, né? Se manter ali no alto nível. Você pode pensar no Jim McMahon, que foi o quarterback daquele inesquecível defesa da 46 Defense de Bud Ryan do Super Bowl 20, né? Que é o único Super Bowl que o Bears conquistou. E no outro Super Bowl que o Bears chegou, o Super Bowl contra o Colts de Peyton Manning, né? Da temporada 2006-2007, o quarterback é aquele que é tido como
como nos piores a jogar o Super Bowl, que é o nosso glorioso Sexy Rex Grossman. Então, para vocês terem ideia de como a coisa foi feia por esse lado. Teve caras que oscilaram muito, né, como o Jay Cutler, que ame ou odeio, né, mas pra galera que acompanha de 2010 pra cá, com certeza, fica sempre com um pouco de pé atrás, né, mas o Jay Cutler teve tudo para ser um quarterback muito bom e não deu certo. Aí tivemos a famosa subida para 2 pegar o Mitchell Trubisky, a experiência também não deu certo, né, como a galera já percebeu. E agora estamos falando de Justin Fields, né, um quarterback que era tido como o segundo melhor da classe, e que sobrou na pick número 11, porque o draft foi uma bagunça como um todo. O Trevor Lawrence foi o número 1, beleza. Zach Wilson, que era muito ligado ao Jets, foi a pick número 2, ok. São Francisco subiu, pegou o Trey Lance, número 3, beleza. E todo mundo esperava que quando chegasse no Denver Broncos, não ia sobrar Justin Fields, porque o Denver Broncos também é um time que ainda não tem uma certeza na posição. O Drew Lock aparentemente não é o cara que você vai depositar o seu futuro, tanto que eles já tinham trocado pelo Teddy Bridgewater. E quem diria que no dia do draft, o nosso carrasco Aaron Rodgers inventa de querer ir embora de Green Bay e agitar o mercado horas antes da seletiva. Rapaz, foi um combo, galera, foi um combo de coisas que acho que nem roteiro de filme explica. O quarterback, seu maior rival, quer ir embora do Green Bay Packers. Aí vira uma loucura o negócio. Ligam ele ao Denver Broncos. Aí você pensa, bom, Denver pode pegar o Fields, né, que precisa de quarterback, e o Bears vai ter que se contentar com ele, né, porque só vai sobrar mais um da lista e provavelmente ele não passaria do New England Patriots. O Broncos vai e pega o Patrick Surtain pra bagunçar o draft inteiro, porque todo mundo acreditava que o Surtain iria ser a escolha do Dallas. E nesse meio tempo você tem uma negociação entre rivais, Cowboys e Eagles, eles trocam de escolhas, o Eagles pega o seu wide receiver, Dallas vai no melhor linebacker disponível naquele momento, e quando chega na vez do New York Giants, o Bears, né, como já tinha gravado até no episódio a respeito do draft, se não fosse a boa relação que o Ryan Pace tem com o Dave Gettleman e a cúpula do New York Giants, a trade não sairia. Tanto que o Chicago Bears sobe na escolha número 11 e não tem receio, puxa o gatilho e traz Justin Fields, né, para a cidade dos ventos, uma escolha que pegou todo mundo de surpresa, porque não só o Bears atende uma necessidade, pega os quarterbacks mais talentosos da classe e faz um move corretíssimo. Danilo já deixou a letra. Draft da NFL, você não hesita. Se você quer o cara, você dá trade up e vai atrás. Pode fazer besteira, como você pode acertar o seu futuro, mas você tem que correr atrás e fazer o movimento certo. Ryan Pace sempre foi bastante agressivo, né? Sempre gostou de subir no draft, né? Já teve a experiência Trubisky, né? Mas teve uma nova chance. Foi no Justin Fields e para nós é só alegria porque estamos fieldizados, né? Não, meu querido Olavo? Bom, estamos completamente fieldizados. Ali o Fields vai ter uma carreira belíssima jogando aí há alguns anos aí no estádio que vai mudar de nome, que agora o nome do nosso estádio vai ser Soldier Fields, né? Nossa. Então, mas cara, assim, clubismo e emoção à parte, a gente tem que bater palmas pro draft de Chicago, que foi um draft, ao meu ver, inteligentíssimo, sanando uma necessidade de quarterback que a gente tinha, e a partir dessa escolha, justificando, assim, entre aspas, bem enormes, assim, que eu estou fazendo aqui agora, virtualmente, a escolha do Andy Dalton, que passa-se, a partir do momento que a gente tem um Justin Fields, passa-se a entender um pouco a escolha do Dalton. Porque a gente sabe que o Dalton não é futuro de Chicago, o Dalton obviamente é um QB Bridge. Eu não sei por que escolheram bem o Dalton, se já tinha, por exemplo, o Nick Foles no time, e o Foles poderia fazer essa ponte, visto que ele já jogou alguns jogos na temporada passada, e a temporada passada talvez não a gente não pode pegar tanto de parâmetro da temporada passada porque foi uma bagunça, né? Mas ele poderia fazer esse papel, seria mais barato, mas foi lá e acho que para dar uma resposta rápida ali ao fracasso da contratação do Wilson, contrata-se o Dalton. Mas eu vejo ali uma jogada inteligente, porque o primeiro que vai ter um QB para fazer a ponte ali, o bridge, pro novo quarterback, pro Justin Fields. Talvez o Nick Foles ainda tenha mercado para uma potencial troca. Especulou-se muito que estava havendo uma negociação agora recentemente com o New York Jets,
para mandar o Foles para lá, né, para ter um quarterback experiente no roster deles lá, né, que o pessoal até comentou que o QB Room do New York Jets hoje nunca lançou um passe na NFL. Então, tipo, é bom ter um pouco de experiência ali, né? Mesmo que seja o Nick Foles. Então, ainda há essa possibilidade de uma troca eventual aí pelo Nick Foles. Então, acaba se justificando, né, essa contratação do Dalton. E pro Dalton também pode ser uma boa oportunidade de jogar por Chicago, porque ele vem de uma temporada passada com o Dallas Cowboys, onde ele obviamente não estava preparado para jogar. Ele estava ali para ser um backup mesmo, já tinha entendido isso, só que veio a fatalidade da lesão, né, do Dak Prescott, e acabou forçando ele ali dentro do esquema de supetão. O time não estava preparado, os jogadores não estavam preparados para jogar com ele, etc, etc. E a gente viu o fiasco que foi a temporada de Dallas ano passado. Mas pode ser que, tendo essa oportunidade de ser o quarterback titular e tendo todo o entrosamento com a equipe desde o começo e tudo mais, pode ser uma boa para o Andy Dalton ficar visível no mercado de novo. Porque a gente sabe, o Dalton não vai continuar no time para 2022. Obviamente, é um contrato de 1 ano, que foi caro, os 10 milhões ainda, assim, não dá para engolir direito 10 milhões pelo contrato do Dalton, mas ok, já foi, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Mas pode ser que se o Dalton conseguir virar um pouco a mesa e jogar bem, não digo jogar excepcionalmente bem, mas jogar bem só, pode ser que ele tenha um mercado para alguma outra equipe em 2022, né? Pode ser uma boa vitrine para ele, enquanto, obviamente, a gente prepara o Justin Fields. Obviamente que o Fields ele vai ser o futuro da equipe. É um quarterback talentosíssimo, tanto no jogo em si, como ele tem atleticismo, ele tem uma mentalidade muito boa. Tem até o Vitor depois sabe melhor do que eu, o teste lá que foi feito, onde com diversos quarterbacks ao longo dos últimos anos, e o Fields foi até agora teve a melhor pontuação nesse teste psicológico, né? Alguma coisa assim. Exato. Então, tipo, a gente não tem como não ficar empolgado com a escolha do Fields. Tem muita gente já criticando, dizendo que o Fields tem que começar na semana 1, que ele tem que começar porque ele é o cara mesmo e tal. Eu concordo com o pensamento um pouco do Nagy, de dar tempo ao tempo. Acho que ele já errou na primeira vez com o Trubisky, tanto ele quanto o Pace, então eles não querem errar de novo em colocar o moleque enquanto ele não está ainda 100% preparado para começar a temporada. Mas eu acredito que vai ser isso. Dalton vai começar a temporada, mas ele não termina a temporada. Quem vai terminar a temporada é o Justin Fields. A questão é em que momento o Justin Fields vai assumir a titularidade. A gente tem que ficar ligado em relação a isso, apenas. Bom, o ponto clássico para isso é a bye week, né? A bye week do Bears está na semana 10, depois de um Monday Night Football e antes de um jogo recebendo Baltimore. E receber Baltimore é sacanagem. Talvez ali pra semana 12, que aí já é um jogo em Detroit e depois Arizona, mas em qualquer ponto da temporada que o Fields estrear vai ser bem difícil, porque não tem aquela fase tranquila do calendário, sabe? Uns 2, 3 jogos ali numa sequência tranquila que você pode deixar o cara aí pegando ritmo. É pancada, tio. A tabela a tabela tá bem difícil, mas o que pode, assim, ajudar, entre aspas, não tanto ajudar, mas é bem interessante que a gente vai ter a tabela, a distribuição de jogos em casa e fora tá certinha, né? A gente não joga 2 vezes fora, nem 2 vezes em casa. É sempre fora casa, tá? Então isso pode ser que ajude de alguma forma, não sei dizer. Tem uma estatística aí que o americano adora estatística, né? Que fala lá que os últimos times que tiveram uma temporada, que não é muito comum acontecer isso, os últimos times que tiveram uma temporada assim, com jogos casa e fora intercalando, durante toda a temporada, foram muito bem, né? Ganharam divisão. Tem uma estatística assim, agora de cabeça não tô recordando, mas há uma parada assim, algo mais levado pra superstição, talvez, mas se isso valer, né, a gente tem que se agarrar em qualquer coisa que ajude. E com
esse novo momento, esse novo quarterback, essa expectativa de colocar ele aos poucos, de ter um início de uma nova era aí, vocês acham que Matt Nagy e Ryan Pace, eles ganham uma sobrevida para se manter? Porque a última experiência deles, como se disse, não foi boa desenvolvendo o Mitchell Trubisky, mas o Trubisky é uma escolha do John Fox. Então alguém pode argumentar, olha, a gente tentou consertar o quarterback da tua outra gestão, não deu certo. A gente recebeu uns quarterbacks quebrados aqui para tentar, como o Nick Foles, para tentar ajeitar e não deu. Agora a gente quer tentar o nosso quarterback, o cara que a gente acabou de selecionar. Vocês acham que cola uma desculpa dessas e aí dá mais um período pro Matt Nagy e Ryan Pace? Ou esse ano é definitivo, se for ruim, esquece e começa de novo? Bom, eu acredito que para essa cúpula, digamos assim, ser dispensado ou ir embora, o Bears tem que fazer aquele famoso colapso, mas tem que ser um colapso nível Detroit 0 vitórias, nível Cleveland Browns 0 vitórias, porque vamos mais uma vez vamos ser honestos aqui. Eles fizeram os movimentos certos no draft, tem um time legal nas mãos, ou seja, em teoria, a gente pensa que eles estão com o emprego ali garantido, consegue uma renovação de contrato, 60-40, 70-30, né? Porque você ainda tem aquela opção de e se der tudo errado, né? Como é que vai ficar? Tá, como você bem disse, Danilo, é um ponto que a gente tem que levar em consideração, é o primeiro quarterback assim que o Nagy vai pegar desde o início, né? Já desde os primeiros passos, né? Porque Trubisky ele já estava na franquia quando o Matt Nagy chega, né? E talvez por pegar um quarterback assim já no meio do caminho pode ter dado algum problema, enfim, a gente não sabe, mas com o Fields vai ser totalmente diferente, vai ter um quarterback desde o começo, preparando desde o seu primeiro snap na NFL, da sua primeira partida, né, de futebol americano profissional. Então você cria uma certa expectativa. E se o Bears for bem, classifica para os playoffs ali, ou ganhando a divisão, por exemplo, e chegando, num divisional round, do divisional round pra cima, se o Bears chegar lá, se ganhar a rodada de wildcard ou já ir direto, que eu acho muito improvável, né, porque só um time agora tem bye week, então se o Bears passar da rodada de wildcard e ir pro divisional round e ficar por lá, fazer uma campanha aceitável, uma campanha honrosa, eu acho muito difícil que a cúpula não seja demitida, tanto o Ryan Pace quanto o Matt Nagy. Agora, se tudo der errado, o Bears for uma tragédia, for ficar ali top 5 do draft de 2022, e pasme, a escolha do Bears vai pro New York Giants, porque o Giants tá com a escolha de primeira rodada do Bears, o Bears não vai ter como se arrumar no futuro, o contrato do Khalil Mack, ao invés de ser uma coisa boa, começa a ficar insustentável, eles vão falar que tem que trocar todo o núcleo, que não sei o que e tal. Aí eu vejo como único motivo da alta cúpula ser trocada, né? Tanto técnico quanto gerência. Mas, como fizeram o move certo, e a tendência é que o Bears consiga pegar playoffs novamente, vai brigar por isso. E se passar a rodada de wildcard, eu acho muito improvável mesmo, a não ser que tenha algum problema de relacionamento, algo interno, mas em questão de resultados, em questão do que foi construído nessa temporada de 2021, minha opinião, tá? Acho muito difícil que eles saiam e que eles tenham, né, uma nova chance, que eles possam implementar mais seu trabalho na 2022 em diante. Assim, eu acho até, eu posso até complementar a tua ideia com o seguinte, eu acredito que pro Ryan Pace e pro Matt Nagy terem feito os movimentos que fizeram no draft, é porque eles já tinham uma garantia de que seus empregos estariam mantidos. Eu acredito que, se eles estivessem com a corda no pescoço, assim, tão forte como estavam conjecturando na imprensa, eu acho que eles não teriam feito esse movimento, não teriam draftado o Justin Fields, não teriam draftado OL talvez, mas eles não teriam feito isso porque seria o all-in deles. Então eles iriam pegar medalhão, tentar pegar algum medalhão, tentar fazer uma parada, estourar o cap mesmo com algum jogador que pudesse dar algum efeito imediato no time, para tentar um último suspiro. E se eles tiverem essa abertura para draftar um quarterback para o futuro da franquia, de começar uma reformulação na linha ofensiva, do jeito que estão fazendo, eu acho que pelo menos uns 2 anos eles já tinham garantidos. Eu acredito assim que a Virginia e os filhos dela e o resto da diretoria, dos donos do clube, não dariam assim, porque a gente sabe que o draft também ele não vai só ele não é uma surpresa da cabeça do GM. Existe todo um estudo que é feito e toda a diretoria ela tem que estar
alinhada num pensamento que vai ser seguido. Então, eu acho que para ter tido esses movimentos, o time de Chicago Bears, ele com certeza assegurou pro Pace e pro Nagy que, cara, a gente vai te dar essa chance aqui, drafta quem tu acha que pode ser a galera do futuro do time, e a gente vai te deixar aí, por mais que a imprensa fale X ou Y aí nos jornais, mas a gente vai te dar uma garantia. Não de garantia de 10 anos, ou etc. Mas eu acho que pelo menos 2 anos, assim, que seria esse ano de 2021, essa temporada, que é a temporada de transição, onde a gente vai começar a inserir o Justin Fields, e uma temporada de 2022 que já vai ter um Justin Fields mais consolidado. Eu acho que pelo menos essas duas estão garantidas, e eu acho que Pace e o Nagy vão continuar nessas 2 temporadas. Como o Vitor disse, eu acho que isso só não vai acontecer se esse ano for uma catástrofe total, se for uma parada assim inacreditável, a gente com a base do time que tem, terminar a temporada 0-17, 1-16, sei lá, uma coisa assim. Mas se a gente terminar, mesmo que a gente não vá pros playoffs ou vá pro wildcard e perca, se a gente fizer uma temporada mediana e mostrar que as sementes foram plantadas e vai começar a dar frutos, eu acho que eles continuam sim. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter um pouco de paciência também com o time, ainda mais porque o torcedor de Chicago já sofreu tanto, mas tanto, com a ausência de talento na posição de quarterback, tirando aí, né, bem controversialmente falando, o Jay Cutler, que a gente sabe que eu tenho uma ideia muito particular sobre o Jay Cutler, né, que eu acho que ele era um quarterback talentoso, só que ele não tinha vontade, ele tinha, tipo, sei lá, o coração dele estava morto. Mas a gente sofreu muito ao longo de décadas sem um quarterback talentoso, e agora a gente tem. Se a gente já esperou 40 anos, 50 anos, sei lá, o último quarterback decente que a gente teve foi o Sid Luckman, que eu nem era vivo quando ele era o quarterback do time. Se a gente já esperou tanto tempo, pô, a gente aguenta esperar mais 1-2 anos pra ver o Justin Fields sair do casulo assim e arrebentar na próxima década. Eu acho que o pensamento tem que ser por aí. Sem contar também, complementando mais um pouco, que o Bears não tá na prateleira dos favoritos, né? Então, ir pro playoff, talvez já dá pra colocar como uma vitória, digamos assim, pro Bears, ainda mais que temos uma vaga a mais, agora são 7 times. Então, só se o Bears surpreender muito negativamente, mas com o Bears aquela prateleira do meio ali, o wildcard, vai brigar por alguma coisa, mas meio de tabela ali, a gente pode falar assim, né? Então, a não ser que o time surpreenda muito, né, positivamente, e talvez com isso, né, isso com certeza vai colocar o Matt Nagy no patamar acima, vai voltar todas as partes positivas dele quando ele ganhou o técnico do ano, da sua primeira temporada como técnico, ligou o técnico do ano, tudo mais, etc. E quem sabe o time poder se reinventar, né, com ele no comando, né, que a gente torce, a gente quer muito que isso aconteça para que a gente possa ter dias melhores, torcedores do Bears, porque faz tempo que a gente não tem isso, viu? Sim. Não, e se a gente olhar para a divisão hoje, né, no dia dessa gravação, no dia que vai sair esse episódio, a divisão ela tá completamente embolada. E a gente tem chances bem reais de ganhar a divisão, entendeu? A gente tem uma divisão aí com o Detroit Lions, que com o Stafford já não conseguia ir muito longe, agora tá com o Jared Goff, então pior ainda, não vai menos longe ainda. Tô com todo respeito ao Jared Goff. A gente tem o Vikings, que é o Vikings, né? Acho que a melhor coisa que eu posso falar é essa, que é aquele time que sempre promete e nunca entrega, então, né, com todo respeito aos torcedores do Minnesota Vikings. Mas é isso, a gente tem um retrospecto aí, chegaram a comentar no nosso Twitter que o Chicago era a terceira força da NFC, só que a gente, quando eu puxo o retrospecto dos últimos 3 anos contra o Minnesota Vikings, a gente ganhou 5 e o Vikings só 1. Então, tipo, não sei se a gente é a terceira força não, é bem, né, vamos olhar os dados aí. Essa conta não bate. A conta não bate, pois é. E tem a pedra no sapato da divisão, que é o Green Bay. Só que o Green Bay tá com essa
com todo esse lenga-lenga, como dizem os antigos, em torno do Aaron Rodgers. A gente não sabe se ele vai jogar. E mesmo que ele fique no time, que ele não force uma trade, ou como eu vi hoje, que ele poderia até... Ele tem até sexta-feira para decidir se ele pode dar um opt-out por conta do Covid, porque ele ainda pode fazer isso. Se ele tipo, uma última alternativa dele era só dar opt-out e não jogar a temporada. E dane-se o time. Olha só que coisa engraçada que pode acontecer. Então, tipo, tá um reboliço lá em Green Bay. Eu acredito que mesmo se ele continuar no time, se ele for forçado a continuar, ele não vai ter, o vestiário vai estar quebrado, e eu não acredito que nessa temporada o Green Bay consiga ir, assim, tem a cabeça de uma forma geral pra ir muito longe. Então pode ser uma oportunidade belíssima pra Chicago ganhar a divisão esse ano, desde que as coisas funcionem, né, como tá se mostrando que pode funcionar. Então você imagina que a equipe vai brigar forte pela divisão, independente do que aconteça no resto dos times. Você acha também, Vitor? Você coloca o Bears brigando nesse patamar? Com tudo que o Olavo colocou e com tudo que tá acontecendo, deixa a divisão toda em aberto, né? Porque, com exceção do Lions, que eu acho que o time fica um pouco atrás, porque é um time que ainda tá em reconstrução, apesar de ter feito um draft bacana, mas é um time que ainda tá em uma certa reconstrução. O Vikings, como a gente até brincou aqui, né? Até comentou a respeito do retrospecto, mas é um time que não se firma, né? Com Kirk Cousins under center, né? Como Kirk Cousins lançando a bola e tudo mais, apesar de ter tido um dos melhores calouros, né, da temporada passada, que foi o Justin Jefferson, que é um wide receiver muito bom mesmo, o cara joga demais. E toda essa novela, né? Sim, o Kansas é aquela história lá de ele lança muito, assim, tem números altíssimos de jardas, de passes e etc. Só que na hora H o time não consegue engrenar, não vai no final. Não vai. Então, tipo, tanto que Vikings já draftaram o Kellen Mond, né? Sim. Porque na segunda rodada, porque já é um plano B aí pro Kirk Cousins. Então, tipo, a gente não acredito que também esse seja o pensamento do Vitor. Não acredito que o Chicago seja um franco favorito à divisão, assim. Mas, do jeito que as coisas estão acontecendo, a divisão vai estar tão equilibrada que não seria surpresa Chicago ganhar a divisão. Não mesmo. Assim como não seria surpresa o Vikings, por exemplo, ganhar a divisão, né? Talvez um pouco mais de surpresa do que o Chicago, mas pode acontecer, entendeu? Tá muito equilibrado. Entre os três ali, tá muito equilibrado. Então pode acontecer tudo. E agora com 7 times classificados em vez de 6, como já foi ano passado, né? Pode ser que 2 times também avancem, 2 dos 3. A gente não sabe. Sim, ou até os 3, né? A gente não sabe também, né? Do jeito que tá. Se bem que a tabela. Os 3 eu acho difícil, Os 3 eu acho difícil por conta das outras divisões, né? Que também vão vir forte, tirando a NFC East. Mas é isso. Isso porque a tabela também, esse ano, pra NFC Norte também não tá nada amigável, porque enfrentar a AFC Norte vai ser pancadaria pura, né, com exceção do Cincinnati Bengals, os outros 3 times, né, inclusive o nosso glorioso Pittsburgh Steelers, né, nosso querido Danilo Batista, né, que o Bears vai enfrentar também, então promete ser uma briga de foice ali, né, no escuro total. E é isso, né, dos cenários também, só complementando os cenários dos times, o Bears é o único que você ainda tem um cenário mais otimista, digamos assim, pensando já mais de imediato, né, porque como já citamos, o que o Lions fizer, tipo, ganhar 8 jogos numa temporada, já vai ser comemorado, tipo, terminar 8-11. O Lions já é motivo de festa, porque é um time que, se o Bears já sofre, o Lions é pior ainda, né? E os outros 3, Bears, Packers e Vikings, eles vão brigar. Tudo bem que o Bears só dá errado se o Fields for uma tragédia, uma piada. Mas é o que a gente não espera que aconteça, que a gente torce para que não aconteça, porque tudo indica o contrário. E se continuar essa crise em Green Bay, de Aaron Rodgers e front office e companhia, e o Vikings nessa incerteza de quem lança a bola por lá, apesar de ser um time muito competitivo, de ser um time muito bom também, a gente brinca mais olho no Vikings mesmo, de verdade, o Bears pode conquistar sim, não que é o favoritaço ali, o número 1, mas a tendência é que o time acabe brigando ali mesmo, se continuar esse cenário todo nebuloso nos outros times. Também não é um time que tá nem tão longe do topo, nem tão abaixo, assim.
Acho que dá pra brigar pela divisão, sim. O que eu queria saber de vocês, pra gente ir fechando, é, Vitor, o que é que você considera nesse time hoje um ponto forte e um setor do elenco que te preocupa, assim, ou um ponto fraco? Bom, hoje o ponto forte do time ainda coloca como o front seven, né, na defesa ali. Você tem o Akiem Hicks, que é um perigo, você tem Khalil Mack, que líder da defesa nem se fala, Roquan Smith, um dos melhores linebackers não só do Bears, como da NFL. Você tem o Danny Trevathan, que a gente, apesar de pegar um pouco no pé a questão de idade e tudo mais, ainda é um linebacker que produz. Tudo bem que tivemos perdas ali do Robertson Harris, né, que era um cara importante para rotação, trouxemos de volta o nosso glorioso Christian Jones. Aí você tem as renovações também de caras como o Mario Edwards Jr., que fez uma temporada muito boa, uma temporada surpreendente, até diria, e são caras que você um setor que você olha e fala, estamos bem servidos, aqui a gente não vai passar dor de cabeça, aqui a gente não vai passar raiva, porque a gente confia na nossa defesa, que é o ponto seguro, né, do Bears, né, se no ataque a coisa não anda, pelo menos na outra frente, onde o Bears é tradição da equipe, mantém ali as suas origens, as suas raízes. Agora, um ponto que preocupa, talvez, eu colocaria o corpo de running backs, porque o David Montgomery, apesar de ter tido um ressurgimento numa segunda metade de temporada pós-bye muito boa, ainda não é aquele running back que o Bears subiu para pegar em 2019 e não vingou ainda e não mostrou a que veio ainda. E você fica com o pé atrás com os outros jogadores desse depth, né? Porque você tem a volta do Tarik Cohen depois da lesão de ligamento do ligamento cruzado do joelho, o Damian Williams, que pode ser um bom reforço, um bom reforço ali pro corpo de running backs, mas é um cara que não tem sido usado assim com tanta regularidade, né? Então, se vou precisar dele numa emergência, a gente não sabe como que ele vai se portar. Você tem o Ryan Nall, que é o fullback do time, que faz chuva, faz sol, tá no elenco, deve ser um cara muito bom de grupo. E você tem também a aquisição do Khalil Herbert, que é uma total incógnita, né? Que é um cara que você já vai colocar mais para times especiais. Então eu ficaria muito preocupado com esse corpo de running backs mesmo, né? Mais pela questão do que os demais, a gente sabe o que eles podem entregar, mas como eles vão se adaptar ao sistema, né? E se o Montgomery vai manter essa ascensão, né? Digamos assim. Eu colocaria isso. E você, Olavo, como é que você avalia essa questão de pontos fortes e fracos? Cara, eu acho que hoje o ponto forte do time, concordo com o Vitor, ainda é o front seven, né? A gente tem ali excelentes jogadores, ele citou vários, a gente bota na conta aí até o Robert Smith, que apesar de ter sido uma decepção ano passado, pode ser que ele, né, ressurja ainda aí no time e faça valer o contrato estratosférico que deram para ele, que não entra na garganta ainda, mas acredito que sim, um ponto forte é o front seven, né? Acredito que hoje o ponto fraco do time, cara, o ponto fraco do time, eu acho que eu acho que é a secundária, assim, principalmente na posição de cornerback, porque a gente tem aí o Jalen Johnson que volta de uma primeira temporada que foi muito boa, só que a gente perdeu o Fuller, né? Que era ali um cara que já era de confiança há alguns anos. E a reposição dele, a gente ainda é uma incógnita pra gente. Tem tivemos essas novas contratações, só que, por um lado, um jogador tem toda uma questão com lesões, a gente não sabe se ele vai se manter saudável o tempo todo. Do outro lado, temos um jogador que tá entrando agora na NFL, que veio de uma temporada de opt-out, e apesar de ter assim, grandes expectativas sobre ele, a gente não sabe, né? Pode ser que não vingue. Então, tipo, a posição ali tá um pouco assim. Então, eu não diria que seria realmente um ponto fraco, mas é uma posição que é meio incógnita. A gente não tem ainda, não tenho como afirmar com certeza que a gente que a gente supriu todas as necessidades e vai ter uma secundária ali na posição de cornerback eficiente 100% do tempo. Então eu tenho essa incógnita, essa dúvida. Eu acho que é isso. E também tem a questão, eu acho que a posição de wide receiver também ela é um pouco incógnita, porque a gente tem aí uma penca de jogadores novos no time. Tem o Marcus Golden, tem o Damian Bird, tem o próprio Dez Newsome que foi draftado.
E a gente tem o Allen Robinson, que apesar da gente saber que o cara é extremamente competente, eu não sei se ele engoliu bem a franchise tag que foi colocada nele, né? Porque ele queria um contrato longo e tal, e ele merece um contrato. Eu também queria que ele ganhasse o contrato que ele deseja. Eu não sei qual foi a conversa lá no time, com a diretoria. Falam que eles não estavam chegando num acordo, é por isso que a tag foi feita, foi colocada, né? Então, tipo, pegando vários jogadores novos que a gente não tem ainda como dizer que se vão encaixar bem no time, e um Allen Robinson que, apesar de muito eficiente, pode ser que ele esteja meio chateado com a tag. Não sei se a tag vai ser um estímulo para ele jogar ainda melhor, para provar que ele merece o contrato ou não, né? Então, são posições assim que são incógnitas, mas eu não vejo como ponto fraco, assim, que eu não poderia falar assim, nossa, vamos ter problema ali. Pra mim não tem nenhuma posição que eu olhe no time e crave que vamos ter problemas. Beleza, uma visão otimista aí do Bears. A gente passou aqui por todos os pontos centrais do time, novas contratações, a disputa de quarterbacks, o cargo do técnico e general manager, se tá a perigo ou não, até elenco, em que nível esse time vai brigar. Então só nos resta encerrar este episódio, agradecer aí a presença do Vitor e do Olavo neste programa e deixa o recado aí, Olavo, onde é que a galera encontra especialmente o Bears Cave, mas o trabalho de vocês na internet. Olha, o Bears Cave você encontra a gente no Instagram e no Twitter, né? Mas tá lá, se você quiser seguir no @BearsCaveBR, mesmo @ do Twitter. No Twitter sim a gente é bastante ativo, pode mandar mensagem pra gente lá, marcar a gente que a gente conversa com vocês, troca ideia com o torcedor, eu faço umas piadinhas de vez em quando, tento sempre manter bem ativo a página. Se vocês quiserem também seguir minha página pessoal, @olavo.montenegro, estamos lá falando várias bobagens na internet, lá no Twitter. E eu acredito que o Vitor, né? O Vitor também tem suas redes sociais aí. Não tão ativas quanto desejo, mas estamos aí, né? Galera que quiser me encontrar pessoalmente no Twitter, vou soletrar, tá? É o @CHAVEATLE. É uma mistura de Chaves com Beatles, é o Chavitos, vocês vão me encontrar lá também. Só dando RT nos trabalhos que faço lá, ajudando as outras páginas também, não só o Bears Cave, mas também o Bulls Nation Brasil, é uma página voltada a falar do Chicago Bulls no basquete. Também ajudo a galera do Rebatida, né? Do Danilo também é nosso CEO lá, onde também costuma falar muito de beisebol. A temporada tá esquentando também por lá. Lá o Rebatida também é bastante ativo. E também temos o Twitter do Baltimore Orioles, que é o time de beisebol que eu torço. O time tá uma tragédia, mas a gente tem que ter força, tem que ser resiliente, porque a coisa não é fácil, né? E uma coisa que eu aprendi que quanto mais a tragédia acontece é porque algo muito bom está vindo. Com o Bears deu certo com o Justin Fields, né? Quem sabe não dá certo nos outros times também. Ou seja, se você estiver na mesma fossa esportivamente falando, fique tranquilo que a coisa pode melhorar. Até pra você, torcedor do Cruzeiro. Então, força aí, galera. É isso, Vitor, esse grande embaixador dos esportes aqui no Fambonanet, o cara que tá aqui no Bears Cave falando de futebol americano, dando esse suporte pro Bulls Nation Brasil, também é aqui parceiro nosso de podcast de basquete. Ele tá no Ous News, podcast sobre o Baltimore Orioles, no Rebatida, falando da MLB, no Show Antes do Show, falando aí de prospectos, de minor leagues, do beisebol, e no Fala Rocão, falando sobre o Chicago Blackhawks. Então tem muita coisa com este homem aqui, é sempre um prazer recebê-lo. Inclusive, Chicago, eu fui fazer as contas recentemente, e é a primeira cidade que na rede Fambonanet tem representação nas 4 Major Leagues, vejam vocês. Não são todas as franquias, falta uma especificamente, o Chicago White Sox, mas tem Chicago Cubs, tem Chicago Blackhawks, tem Chicago Bulls, tem Chicago Bears, então parabéns a você. Falta o Chicago Fire também, o pessoal da Major League Soccer aí. ou se abrir WNBA, o Chicago Sky. Também real, é sempre uma possibilidade, enfim.
Continue acompanhando Esportes de Chicago, os podcasts dos Esportes de Chicago, continue acompanhando o Bears Cave e especificamente o Fumble na Net. Esse foi mais um episódio da nossa série de previews, que se você for na descrição desse episódio, no post em fumblenanet.com.br, você encontra a lista de todos os programas anteriores que já saíram. Já passamos da metade das franquias da NFL e vamos nesse mesmo ritmo até a gente chegar em agosto, e a gente termina os previews em agosto. Setembro começa a temporada regular, que eu tava tranquilo, mas essa semana começou a bater saudade, e aí é quando começa a apertar mesmo essa off-season, cara, é quando começa a ficar mais complicado. Mas vamos fortes, vamos juntos até setembro sempre chega também o próximo episódio, que é onde a gente se vê. Um grande abraço para todos vocês, amigos ouvintes, e até lá.